pessoal, hoje o programa Karina Andriotti veio até a clínica do Dr. Javaroni, que é otorrino, para a gente esclarecer algumas dúvidas que todos nós temos sobre a tireoide, né, doutor? Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, Karina. Eu que agradeço, doutor. Então, a gente poderia começar, doutor, explicando para o pessoal o que seria a hipo e o hipertiroidismo. Qual a diferença deles? A tireoide é uma glândula que todos nós temos. Nós nascemos com ela e vivemos com ela e dependemos dela. Ela produz os hormônios que são metabolicamente ativos, são os hormônios que vão atuar em todas as fases do metabolismo do corpo humano, que vai desde a produção de hormônios até movimento respiratório, função hepática, função renal, ou seja, todo organismo depende do hormônio de tireoide. Bom, a tireoide pode estar funcionando normalmente, produzindo as necessidades que a gente chama de eutireoidismo. Ou ela pode estar produzindo de uma maneira deficitária, gerando um quadro chamado hipotireoidismo. É onde a pessoa ganha peso, começa a ter lentidão de raciocínio, começa a ter perda de vitalidade, aumento do cansaço, diminui a produtividade. Ou, de outra forma, ele vai ter uma função exagerada, que cria uma situação chamada hipertireoidismo. O hipertireoidismo, o metabolismo vai ter acelerado. Então, aquele paciente que começa a ter frequência cardíaca aumentada, emagrecimento, queda de cabelo, os olhos vão ficando como se aumentados, que a gente chama de proptose, e perda de peso, aumento do índice de ir ao banheiro, começa a ter quadros de diarreia, isso vai gerar uma situação de hipertireoidismo. Tanto hipo como hiper necessitam de tratamento médico, que normalmente é feito pelo endocrinologista, mas em algumas vezes, devido a não ter acesso ao endócrino, o clínico geral é tranquilamente capacitado também para resolver o problema. Sempre melhor o endocrinologista. E é preciso fazer todos os anos o raio, ultrassom, né, que fala de tireoide? O ultrassom de tireoide sempre gera polêmica, porque muitas vezes o paciente se sente abandonado porque o médico não pediu ultrassom de tireoide. Não é bem assim. O pedido do ultrassom de tireoide deve seguir algumas normas. Por exemplo, se você detectou o nódulo, ou você ou o médico, durante o exame, sentiu o nódulo, palpou o nódulo, ele tem que ser estudado através da ultrassonografia. Se o paciente foi submetido a algum tratamento radioterápico, na região do pescoço, do tórax, deve ser feito um acompanhamento com ultrassonografia. Rotineiramente a gente não pede. Se o paciente não tem queixa, se o paciente não tem nódulo, não fazemos ultrassonografia. Por quê? Se você fizer ultrassonografia, 30% a 40% da população vai encontrar nódulos que variam de tamanho de alguns milímetros até centímetros. Então, para o nódulo ser palpável, ele tem que ter a mais de 1,5 centímetro. E muitas vezes, se ele é menor, você não palpa. Faz ultrassom, detecta. Aí cria um problema no paciente, ele vai se achar que está com uma doença maligna. Então, não fazemos se não houver clínica ou não se palpa. Não se palpa nódulo, não faz ultrassom. E pode ser, então, que eu tenha nódulo, mas que não seja nada. É isso? A presença dos nódulos, o fato de ter nódulo não significa que seja maligno. Certo. Se você analisar a população que tem nódulos, 5% dos nódulos serão positivos. 95% dos nódulos não serão malignos, serão benignos. Então, a possibilidade, 5%. Nossa, que bom isso, né? E é comum, é alto o número de casos de câncer de tireoide aqui na nossa cidade, aqui em Jaú? Na verdade, no mundo todo está havendo um aumento da incidência ou prevalência do câncer de tireoide. Qual o motivo disso aí? Não se sabe ao certo por que está acontecendo isso. Existe uma série de teorias que tentam explicar esse aumento. O que a gente vê é que em alguns países, por exemplo, Coreia, que é um grande índice, nos Estados Unidos, que é um grande índice,
é que o acesso da população ao diagnóstico precoce faz com que haja mais diagnóstico. Sim. Essa seria uma das explicações para isso. Outras seriam as alterações da concentração de iodo, do aporte que o paciente tem de iodo. E aí, qual seria o tratamento? A pessoa descobriu que é maligno, o que fazer? Bom, apareceu o nódulo. Antes de falar é maligno, benigno, a grande dúvida é: o médico descobriu o nódulo, aí entra em parafuso a cabeça do paciente que ele acha que está morrendo. Apareceu o nódulo, sem desespero, vamos fazer um estudo da citologia desse nódulo, que é feito através do exame chamado punção aspirativa de agulha fina, dirigido por ultrassom. Esse exame é feito pelo ultrassonografista junto com o patologista, que é o médico que vai fazer o estudo citológico do nódulo. Uma vez feito o diagnóstico positivo, o tratamento do câncer de tireoide é essencialmente cirúrgico. Tratar câncer de tireoide é cirurgia. O quanto vai ser extensa a cirurgia ou não vai depender de vários fatores, do tipo histológico, do que a gente chama do estadiamento, e outras alterações e outras situações locais que vão ser analisadas e feito um diagnóstico e um planejamento cirúrgico. Qual cirurgia vai ser usada? Isso é planejado previamente. E aí, depois da cirurgia, também cada caso, se vai precisar de químio, de rádio. Químio e rádio não se usa em Olha só. câncer de tireoide. São raras as exceções que você vai usar a radioterapia externa. A radioterapia externa você vai usar em casos avançados que não têm possibilidades cirúrgicas ou que houve o que a gente chama de resultado insatisfatório. O médico não conseguiu tirar todo o tumor pela própria característica do tumor. É raro isso daí. Quimioterapia, são poucas as situações que a gente usa quimioterápicos específicos que faz com que modifique a diferenciação celular do tumor. A gente são raros os casos que a gente usa quimioterapia. O tratamento basicamente é cirúrgico associado a radioiodoterapia, que é uma outra forma de você entregar a radiação para o leito tireoidiano através do iodo radioativo. Muito bom. E quem é mais comum, homens ou mulheres? As mulheres são mais afetadas pelo tumor de tireoide. Depende de trabalhos que vão girar de 3 vezes até 9 vezes. Vários serviços vão mostrar estatísticas que vão variar desse número de 3% a 9%. Vai girar em torno de 7%, 7 vezes mais frequente no sexo feminino. E normalmente como evoluem esses casos? Normalmente o câncer de tireoide é um câncer extremamente favorável. Você consegue a curabilidade praticamente em quase 100% dos pacientes. Eu já volto a me reportar sobre isso. Por quê? Porque existem basicamente 4 tipos de tumores de tireoide. São os tumores bem diferenciados, que são o carcinoma papilífero, o carcinoma folicular, o carcinoma medular e o carcinoma indiferenciado. Basicamente, esses são os 4 tumores primários da tireoide. São tumores que se originam na tireoide. Certo. O melhor deles, o que tem melhor prognóstico, é o papilífero, seguido pelo folicular, depois para o medular e, por fim, o indiferenciado. A maioria, a imensa maioria, 60% a 70% são tumores papilíferos. 10% a 20% do foliculares, 5% a 10% de medular e 1% a 5% dos indiferenciados. Papilífero, excelente resultado. O índice de controle gira em torno de 98% a 99%, com uma sobrevida 20, 30 anos de controle. Não quer dizer que o cara vai viver 30 anos, não é isso. A gente tem os trabalhos mostrando um índice de 90% a 98% de curabilidade nesse período de tempo. Isso é ótimo, né? Nossa, ou seja, ele não vai
ter problema, ele não vai morrer de câncer de tireoide, desde que ele trate de uma maneira adequada, faça o tratamento correto e faça o segmento, que é mais importante tanto quanto o tratamento. O controle é muito, muito bom. Como que a pessoa pode suspeitar que está com alguma coisa? Qual seriam os sintomas? Muitas vezes o sintoma que não tem sintoma, ele é assintomático, ele é descoberto por acaso. Muitas vezes vai no cabeleireiro, ou vai no barbeiro, ou alguém da família olha no pescoço, olha, você tem um nódulo aí no pescoço, ele notou. Ou vai no médico, o médico vai fazer um exame e fala, olha, você tem um nódulo. Aí é a grande maioria. Ou o paciente vai fazer uma tomografia, uma ressonância por outro motivo e acaba encontrando o nódulo. Isso é bastante comum, isso é bastante rotineiro. Se feito o diagnóstico, há suspeita, punção. Fez diagnóstico positivo, tratamento. Agora aquela pergunta, quando você vê um nódulo que é suspeito? Um nódulo suspeito à ultrassonografia, ele tem algumas características. Muitas vezes, só no ver a ultrassonografia, a gente já sabe o que nós temos ali na frente. Primeiro, são nódulos irregulares. Segundo, são nódulos mal definidos, sem halo, sem cápsula. Terceiro, nódulos que têm pontilhado chamado microcalcificações. E são nódulos duros, onde a dimensão dele antero-posterior é maior do que a supero-inferior ou a látero-lateral. Então, o crescimento anterior dele é um sinal de malignidade. Então, frente a essas informações, a gente consegue suspeitar que trata-se de uma doença maligna e que deve ser tratado adequadamente. E podemos falar em prevenção do câncer de tireoide? A prevenção seria... Você não tem como evitar que o indivíduo desenvolva o câncer, mas o interessante é você fazer o diagnóstico precoce. Então, existem alguns tumores, por exemplo, o tumor medular, você consegue fazer prevenção nele, você consegue operar o paciente antes que ele tenha o tumor. Para isso é que a gente faz um estudo chamado estudo genético de um gene chamado RET. Quando você tem esse gene, que é um gene mutacional, um proto-oncogene, é uma coisa mais complexa de se falar em poucos minutos, mas esse nódulo, quem tem esse gene vai ter câncer medular. Então, como que a gente sabe? Faz em todo mundo? Não. Se o indivíduo é descoberto um câncer medular no paciente, a gente tem que pegar todos os descendentes desse paciente e fazer o RET. E todos ligados com consanguinidade a esse paciente, fazer o RET. Aqueles que tiverem o RET, independente dele ter ou não câncer, você tem que tireoidectomizar ele, porque ele vai ter o câncer. Então, esse é o tipo que você conseguiria fazer uma prevenção no verdadeiro significado da palavra. O papilífero você não consegue, porque... Na verdade, é multifatorial, a causa dele é multifatorial, você não sabe aonde você vai agir. Então, a gente pede, o que a gente poderia fazer? Desculpa, de prático, é evitar irradiação. Por exemplo, vai fazer mamografia, peça para o técnico usar o protetor de tireoide. Vai fazer raio-x dentário, seja lá onde for, vai se expor, peça para pôr a proteção. Isso você está fazendo a prevenção. Isso é importante. O grande problema no câncer da tireoide, a gente sabe, é a irradiação ionizante. São os raios-x. Mas eu gosto de fazer raio-x todos os meses. Não, você só vai fazer se houver indicação médica. Porque se ficar expondo o tecido tireoidiano à irradiação de repetição, você vai estar promovendo o aparecimento de um tumor mais cedo ou mais tarde. Então, uma forma de prevenir, vamos evitar de uma maneira aleatória fazer exame, só se houver indicação do médico. E quando for fazer mamografia, quando for fazer exame dentário, vai fazer raio-x, peça a proteção da tireoide.
Nossa, isso é uma dica muito importante, porque eu nunca tinha ouvido falar disso, de fazer a mamografia e pedir uma proteção. Muito bom. Isso é o que recomenda a Sociedade Americana de Tireoide, que é chamada ATA, e a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Isso é uma recomendação. Não quer dizer que você é obrigado, mas se recomenda, já que estamos trabalhando em prevenção, vamos fazer a coisa funcionar de uma maneira mais, não diria correta, mais coerente, né? Sim. Vai usar a radiação? Vamos proteger. Sim. Muito obrigada, doutor. Foi muito bacana. Espero que o pessoal de casa tenha gostado também. E eu agradeço ter me recebido. Prazer estar com vocês aqui, poder passar essas informações. Espero que sejam úteis. Com certeza, doutor. Obrigada. Um beijo, pessoal.